São Maximiliano Kolbe, os mártires da família Ullmann e o capitão Witold Pilecki não têm mais um lugar no Museu da Segunda Guerra Mundial em Gdansk, na Polônia. Aliás, Gdansk, que é uma cidade que tem muito a ver aqui com a nossa região aqui Sim. no Paraná, né? Vou falar disso, o Briga vai falar disso depois. Beleza. A decisão de remover os heróis poloneses da exposição permanente, aberta ao público, partiu do atual diretor do museu, o historiador Rafał Wnuk, e motivou protestos da comunidade católica no último fim de semana. Que foi esse herói que fez tudo isso que nós dissemos aí, também está sendo apagado da história. Apagado da história. Witold Pilecki também está sendo apagado da história. Por quê? Porque ele era anticomunista, né? Ele era efetivamente um anticomunista. Ele combateu todos os totalitarismos, os dois grandes totalitarismos do século XX. Então, retirar essas pessoas, esses heróis do Museu da Segunda Guerra Mundial na Polônia, é esvaziar o próprio sentido da nacionalidade. O próprio sentido, a existência da nação polonesa, ela está sendo questionada. E quem é esse diretor do museu está querendo agradar? Isso que eu me pergunto, Brás. Quem é que que é um historiador, hein? Que é um historiador. E eu já fiz a minha pesquisa e descobri que ele é um historiador, eu não sei ler polonês, né? Então não pude ler o trabalho dele. Mas eu sei que ele fez um trabalho sobre as relações entre a Rússia e a Polônia. Ele é um estudioso das relações entre a Rússia e a Polônia. Eu fico me perguntando, quem é que esse historiador está querendo agradar? Outra coisa, Brás, que a gente precisa entender nesse caso aí. Esse diretor foi nomeado por um ministro do atual governo polonês. O atual governo polonês, ele é uma coalizão. Sim. Tá? E, na verdade, os globalistas entraram com tudo. Com tudo dentro desse novo governo. Dentro desse novo governo. Tá? E eu fico me perguntando se isso não atende a uma necessidade do atual governo. Se não atende a uma necessidade. A gente sabe, por exemplo, Sim, é muito provável. Que o Vladimir Putin, o ditador da Rússia, ele não aceita a existência da nação polonesa. Isso é muito claro. Isso ele não aceita. O Putin considera que a Polônia é uma aberração no leste europeu, principalmente pelo fato de ser católica. Né? Porque a Polônia, né, tem essa questão. É um país etnicamente ligado ao grupo étnico dos lituanos, Sim. que vem ali, né, do tronco étnico eslavônico, Sim. falam a língua eslavônica, certo? Mas são católicos latinos e escrevem com o alfabeto latino, não aderiram ao alfabeto cirílico, que é tradicional de todos os países ali eslavos e tudo mais, né? E, enfim, e aí, assim como o Putin considera que a Lituânia, em tese, deveria ser parte da Rússia, ele considera a Polônia como uma aberração por ter se separado da Lituânia. Porque aí vem aquelas explicações históricas. Quem assistiu aquela propaganda disfarçada de entrevista do Putin com o Tucker Carlson, lembra dele dando aquela péssima aula de história, cheia de erros e anacronismos, mas com a retórica muito boa que engana quem nunca estudou, explicando, dando ali os motivos históricos do porquê a Ucrânia não é uma nação verdadeira, é uma nação artificial. E é com esses mesmos anacronismos absurdos que o Putin explica, então, que todas as nações ali que formavam os antigos países tampões, né, os buffering countries, por que esses países são, de fato, parte da Rússia? Historicamente, eles não são estados legítimos. É claro que se a gente pegar o argumento do Putin e utilizá-lo, aplicar a mesma lógica, entre aspas, essa lógica burra do Putin a qualquer outra nação, nenhuma nação do mundo é um estado legítimo no final das contas. Não é? O Brasil não é um Estado legítimo, os Estados Unidos não são um Estado legítimo, a China não é um Estado legítimo, o Japão não é um Estado legítimo, porque nenhum Estado atual ele é governado, comandado e habitado, digamos assim, pelos povos originários que
habitavam aquela região. A doutrina dos povos originários, Brás, ela é uma doutrina potencialmente genocida. A verdade é essa. A doutrina dos povos originários, de que os países pertencem aos seus povos originários, ela é potencialmente genocida. Sim. Porque, só, se você, afinal, dominou esse país, você não... Né? Todos os outros são usurpadores. Entendeu? E aí é aquele problema, né? O dono do território é quem consegue voltar mais atrás na história, né? Então, se a gente chegar nessa conclusão, na verdade, os verdadeiros donos da Europa são os iranianos. Se a gente voltar 3.500 anos atrás, 3.500 antes de Cristo, no início da Idade do Bronze, não existia um caucasiano na Europa. A Europa era habitada por um outro povo nativo, do qual nós não temos muitas pistas mais da existência deles, que foram exterminados pelos indo-europeus que migraram para os Cáucasos e, a partir dos Cáucasos, né, dominaram o restante da Europa. E o Putin, para você ver como tudo acaba se fechando, essa ideia do Putin, ela de fato ela retoma até o ponto onde toda a Europa teria sido colonizada pelos brancos indo-europeus, que são chamados tecnicamente de povos arianos, né? E essa era a pira do Hitler com isso, porque existia de fato um povo ariano, que seria o povo que colonizou a Europa lá nos primórdios da Idade do Bronze. Só que diferente da ideia do Hitler, que não tinha nenhum embasamento histórico de que esses povos arianos seriam os povos germânicos, né? Essa ideia é totalmente estapafúrdia. Na verdade, os primeiros povos arianos que se instalaram na Europa seriam os caucasianos. Daí o termo que se usa hoje em medicina forense, né, para se referir a pessoas brancas como caucasianas. E os Cáucasos ficam onde, Briguet? Onde, né? Na Rússia. Então, ou seja, no final das contas, é uma ideia de uma supremacia racial dos Cáucasos. Dos russos, dentro dos círculos mais fechados do luginismo e do putinismo, existe uma ideia de supremacia racial. É engraçado que pela idêntica mitologia, à do nazismo. O Prometeu, que é aquele que pela mitologia grega deu fogo aos homens, onde é que ele ficou como punição por ter feito isso, por ter dado fogo aos homens, ter mostrado fogo aos homens? Ele foi preso, acorrentado, e condenado a ficar a eternidade tendo o seu fígado bicado por um abutre. Por um abutre. Onde é que ele ficou acorrentado? Nos Cáucasos. Exatamente, nos Cáucasos. Prometeu que foi a primeira vítima do analfabetismo, né? Tinha uma placa escrito, não dar fogo aos homens. Aí Prometeu não leu e o pau comeu. Essa foi ótima. Briguet, isso foi em homenagem ao seu aniversário. Para quem não sabe, hoje é aniversário do Paulo Briguet. Muito obrigado, gostei muito do presente, Brás. Entendeu? Para quem não sabe, o Briguet é o rei dos trocadilhos, então eu fiz um trocadilho porco e infame em homenagem. Ô Brás, eu só pediria que você lesse o finalzinho da matéria do museu para a gente passar para outra em seguida. Olha aqui, vamos lá. O finalzinho da matéria é o seguinte: quem é que está falando no finalzinho da matéria? Eu quero que você fale. Dos protestos? Não, mais para o final mesmo. Aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo. Aqui, ó. Essa última frase da matéria. O presidente do Partido Conservador, Lei e Justiça. Leia essa parte para mim. Olha só. O presidente do Partido Conservador, Lei e Justiça, Jaroslaw Kaczynski, que serviu como primeiro-ministro da Polônia de julho de 2006 a novembro de 2007, afirmou que a retirada dos heróis da exposição permanente é uma tentativa de reescrever a história para convencer as pessoas de que a Polônia é uma nação inferior às outras. Essa é uma tentativa de fazer com que a nossa nação deixe de se orgulhar de si mesma e de seus heróis. Quem é Jaroslaw Kaczynski? Jaroslaw Kaczynski é aquele político que tinha um irmão gêmeo. Não sei se você se lembra dele. Tinha um irmão gêmeo que também ocupou altos cargos na Polônia. Se eu não me engano, ele foi presidente até da Polônia. E que, em 2007, foi feita uma viagem até a região de Katyn, a floresta de Katyn, onde foram massacrados milhares de poloneses durante a Segunda Guerra Mundial, massacrados pelo Stalin, por ordem dos comunistas, nas florestas de Katyn. Esse irmão dele viajou para a floresta de Katyn de avião e o avião caiu
E o irmão do Yaroslav Kaczynski morreu nesse episódio, no dia em que ele ia fazer uma homenagem às vítimas de Katyn. Mais uma morte, uma morte muito misteriosa, né? Envolvendo aí. Sempre tem o Putin por perto, né? Sempre tem o Vladimir Putin por perto dessas mortes misteriosas. Aliás, a região de onde a família dele deve ser originária, porque Kaczynski em polonês significa literalmente alguém que vem, né, o filho de Katyn, que é o nome da floresta, né? Sim. Tá na raiz do sobrenome deles. Então, tem esse caso aí. Mas ele está dizendo, ele fez um resumo daquilo que é isso. O que aconteceu lá nesse Museu da Segunda Guerra. Eles querem apagar a própria identidade polonesa. Vocês estão entendendo isso? Eles querem apagar a própria identidade polonesa.